Olá, colega engenheiro, arquiteto, tudo bem? Eu sou o professor Ailton Siqueira e estou com você aqui para mais um módulo, para o segundo módulo do curso de Engenharia Diagnóstica. Vamos acompanhar aí o próximo passo que você precisa aí para saber como confeccionar o seu laudo de Engenharia Diagnóstica. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar uma revisada do que teve no primeiro módulo. Foi um primeiro módulo bem completo, com muitas informações. Tenho certeza que você vai fazer um aproveitamento da matéria toda com muita qualidade, tá bom? Então, vamos relembrar o que foi dito lá no primeiro módulo. Lembra? Participe do conselho, participe das suas entidades de classe, seu sindicato, sua associação de engenheiros e arquitetos, e o mais importante, mantenha-se informado, mantenha-se atualizado. Tá legal? Lembre-se, cursos, faça cursos, estude, porque é muito importante para você ser o perito. Não ser apenas mais um, seja o perito, seja o profissional. Você vai me agradecer com certeza essa informação, essa dicasinha, porque o diferencial no mercado de trabalho é você ter informações atuais, precisas, e o seu cliente vai te agradecer, financeiramente. Isso é bem importante para o nosso dia a dia aí e para a manutenção da tua profissão, do teu escritório, tá ok? Então, vá lá ao Instituto de Avaliação e Perícia do seu estado, vai no sindicato, vá no seu conselho, procure empresas e fábricas de produtos e especifique o que você quer, o que você precisa aprender mais sobre aquele assunto. Tá legal? Então, isso foi a primeira aula. Lembre-se, tenha bons equipamentos também, hein? Não pode esquecer disso. Um bom equipamento para fazer uma boa vistoria, que aliás, por falar em vistoria, como fazer essa vistoria? Esse é o tema da aula de hoje. Acompanhe aí. Gente, a vistoria, propriamente dita, só é realizado quando você é, primeiramente, um profissional valorizado. Então você tem que ter a valorização profissional. Essa valorização profissional só acontece a partir do momento que você está se qualificando, reciclando o seu nível de informação, que é o que você está fazendo agora na nossa videoaula aqui da 2B Educação. Essa parte educativa, essa parte de capacitação profissional vai fazer com que você tenha reconhecimento no mercado e automaticamente seja valorizado. Vai conseguir cobrar um preço justo, um preço qualificado, condizente com o benefício que você vai trazer para o seu cliente, tá bom? Então, essa parte é importantíssima. Vamos falar um pouco também sobre perito e suas responsabilidades. A parte da responsabilidade civil de você, perito, é importantíssimo, crucial para o seu futuro profissional. Se você escrever alguma coisa errada e assinar por ela, cuidado, você pode pagar caro por isso. Você é o responsável por isso. Esse é o tamanho da sua profissão, esse é o tamanho do seu trabalho. Responsabilidade civil e, claro, social. Alguns trabalhos podem impactar diretamente na vida de muitos, tá bom? Vamos lá. Você fechou o seu contrato. Olha que maravilha. Você precisa iniciar as obras. Você precisa iniciar o seu trabalho. Quais são as etapas que você tem que seguir? Bom, as etapas são inúmeras. As etapas são várias. Como? Qual tipo de laudo você vai fazer? Essa é a primeira identificação que você tem que ter. Qual tipo de laudo? Quem é o seu cliente? Comercial, residencial ou industrial? Qual desses três são os seus clientes? Você precisa identificar. Vamos pegar, por exemplo, que você vai fazer uma vistoria, foi chamado para fazer um laudo técnico de um edifício residencial, um condomínio. Coloca aí 20 andares, um prédio de 20 andares, um prédio com 4 apartamentos por andar. Você tem aí uma área de lazer com piscina, playground, coloca
uma quadra poliesportiva e um salão de festa. Tá? Esse condomínio ele possui 2 subsolos. Então, você já tem a primeira identificação. Esse é o seu objeto de vistoria. O que está sendo pedido para você vistoriar neste condomínio? A administradora do condomínio entrou em contato com você, ou o síndico do condomínio entrou em contato com você. E eles têm um problema para ser diagnosticado. Vamos dizer que este condomínio passou por uma reforma. Foi contratado a empresa X, a empreiteira X, para fazer todo um procedimento de reforma deste condomínio. O que você vai vistoriar? Por que você está sendo chamado? Esse é o primeiro momento. Você vai entrar em contato, vai conversar com a administradora ou com o síndico, com quem te contratou, e perguntar o que você quer que seja feito. E eles vão te dizer, olha, contratamos uma empresa, uma construtora, uma empreiteira, para fazer a reforma e adequação do nosso condomínio. Um exemplo, o nosso condomínio ele tem 40 anos, já são 40 anos que existe esse prédio aqui. É um prédio bastante antigo e nós precisamos chamar esta empreiteira para fazer algumas adaptações. Adaptação de acessibilidade, correção de obra, como acrescentar um muro, trocar um piso, quebrar uma parede. Isso tudo foi feito por esta construtora, por essa empreiteira. E depois pintaram o prédio. E mais algumas adaptações elétricas. E tá dando problema. Tá dando problema. Tem uma senhora aqui que ela tem mobilidade reduzida, ela usa um andador, ela usa uma muleta, ou eu tenho um morador que é cadeirante, ou eu tenho um morador que é deficiente visual, ou tenho um morador aqui que é advogado e que faz parte do conselho, e ele constatou aqui que o que foi feito é inadequado, ou o que a gente pagamos a mais por algo que não foi entregue. E a gente precisa deste documento para entrar com uma ação contra a construtora ou contra esse empreiteiro, para que esta empresa nos ressarça ou refaça o trabalho conforme acordado. Bom, interessante, você já tem o teu objeto de perícia. Então, aqui você fechou o contrato e inicialmente você já tem o domínio do que você vai ver. Então, como você vai direcionar a tua perícia, como você vai direcionar a tua captação de provas, tá? Aí você fez aquela entrevista com o síndico, preciso falar com o responsável, preciso falar com o síndico, preciso falar com o zelador, com o porteiro. As pessoas que estão dioturnamente no condomínio são pessoas chaves, elas têm informações importantíssimas para constar no documento. Então, ela sabe que dia que foi pintado, que dia que quebrou, que dia que foi consertado, se já pegou fogo, se nunca pegou fogo, se já teve inundação, se não teve inundação, que apartamento está vazio, que apartamento teve a última reforma. Eles têm todas as informações que podem ajudar muito você na hora de captar isso e transportar isso para o documento, tá? Então, falar com as pessoas é extremamente importante. Legal? Então, vamos lá. Você vai falar com o síndico, você vai falar com o zelador, vai falar com a administradora. Primeira coisa, você precisa levantar os documentos da edificação. Vamos lá. AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Tá válido. Quando foi feita a vistoria? Venceu? Preciso corrigir? Preciso atrás desse documento? É o objeto da sua contratação? Não é? Habite-se. Tem habite-se esse imóvel? Não tem habite-se? Tá. Quais alterações foram feitas neste imóvel? Impactou diretamente no projeto original do imóvel? E aí você vai pedir para a administradora ou para o síndico, que são as duas pessoas que comumente têm esses documentos, a planta do edifício, a planta da obra. E nela você vai poder constatar que aquele projeto foi aprovado na prefeitura, na data tal, com tantos metros quadrados. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais!
porventura, a pedido do síndico e do conselho, e aprovado isso em uma assembleia, eles pediram para vocês, para a construtora, no caso, fazer um telheiro, uma parte coberta para fazer uma churrasqueira comum, por exemplo. Isso vai impactar na área construída. Então, o prédio foi aprovado e construído com X mil metros quadrados. Depois dessa reforma, este prédio agora tem X metros quadrados mais uma churrasqueira. Isso automaticamente vai ter que ser relatado no documento de que a intervenção realizada, aprovada pelo Conselho, acrescentou a área construída. E vai ter que ser feita uma alteração de imposto de renda. Ou seja, a fração ideal de cada unidade aumentou alguns centímetros quadrados. Então, no imposto predial, no IPTU, eu falei imposto de renda, falei errado, desculpa, no IPTU de cada imóvel, de cada apartamento, vai sofrer um acréscimo de área. Isso vai aumentar o imposto predial de cada unidade, ok? Então, isso tudo tem que ser averiguado, se houve esse tipo de obra ou se não houve. No caso de não haver essa intervenção, foi um erro qualquer, outra situação qualquer, de qualquer forma, você está fazendo o quê? Você está entendendo o grau de dificuldade para este trabalho. Teve toda essa situação, entendeu o grau, agora você vai começar a executar literalmente. Vai agendar com o síndico. Síndico, tal dia, tal hora. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, eu preciso que você esteja presente nessa vistoria. O síndico, ele é um membro a ser relatado no teu documento. Olha, tal dia, tal hora, na presença do síndico fulano de tal, executamos e iniciamos nossas vistorias técnicas no condomínio tal, localizado na rua tal, no número tal, conforme foto da fachada. Foto da fachada para você relatar. É interessante você ir no Google, tirar uma foto aérea, identificar onde está este condomínio, para você identificar as ruas de divisa. Qual é a rua de frente, quais são as ruas laterais, e marcar aí no seu Corel, no seu software, no seu aplicativo, marcar o imóvel. Tá? Isso aí seria a primeira página do seu laudo. E depois uma foto da fachada. Olha, o condomínio, objeto deste documento é este. E aí tem a foto da fachada, foto da guarita com o número predial e a identificação. Não tem problema, seja redundante nesse momento. Identificar corretamente o objeto de vistoria é importantíssimo, tá bom? Bom, fez a vistoria, compreendeu o grau de dificuldade da tua vistoria, você vai iniciar a sua vistoria. Vamos lá. Entenda o perigo que você corre a fazer uma identificação errada do grau de dificuldade da tua vistoria. Por exemplo, você teve uma estrutura metálica neste condomínio e você é um engenheiro mecânico. Você tem responsabilidade sobre esta estrutura metálica, certo? Então você vai fazer um apontamento. A carga nominal deste perfil não corresponde com o vão. O cordão de solda está inadequado ou foi executado com falhas e vai comprometer a sua... como que eu posso dizer? Vai comprometer a sua resistência mecânica para o determinado esforço a qual ela está sendo submetida. Então, esses termos técnicos é importante e você, engenheiro mecânico, está fazendo sobre essa situação. Porém, na vistoria, você entende que essa estrutura faz parte de um complexo que foi adequado a este condomínio, que já tem 40 anos, foi adequado para uma acessibilidade. Só que você, engenheiro mecânico, não se especializou na parte de acessibilidade. Você não tem o conhecimento da NBR 9050, por exemplo, que é o desenho universal de acessibilidade, que fala qual é o acesso, qual é o grau de inclinação da rampa e um monte de outras coisas. Se você se focar somente na estrutura metálica, entregar este laudo, tá ok. Agora, se durante a descrição do seu documento você entrar num assunto de acessibilidade e você não tem a capacitação técnica, você não foi atrás dessa informação, e você dissertar sobre a acessibilidade, você pode estar acarretando em um grave
erro ético. Aí é que entra a situação de trabalho a quatro mãos. É chamar um profissional capacitado, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, mas que tenha capacidade, que saiba falar, dissertar sobre o assunto acessibilidade. É uma dica, tá ok? Não só acessibilidade, como qualquer outro assunto que você não tenha domínio. Chame essa pessoa, fala para ela, explica para ela a situação, fala assim, olha, eu preciso que você faça um parecer técnico sobre este momento, que em cima dele eu vou fazer a minha perícia na parte da estrutura metálica. E eu preciso que esse laudo seja completo. Vincule a sua ART ou a sua RRT à minha RRT ou ART principal, no caso você engenheiro mecânico, ART. Vincule o seu documento ao meu e você é uma segunda pessoa a trabalhar neste laudo. Você tem um valor de mercado, eu vou te pagar X reais pelo seu parecer técnico e ele vai constar no meu documento. Está tudo registrado, tudo documentado e as partes estão sendo pagas para isso. E aí você não corre o risco de infringir o código de ética, seja do Conselho de Engenharia ou seja do Conselho de Arquitetura. Isso é importante para você, como profissional, ter segurança jurídica de não ter que pagar lá na frente um dinheiro que você já não vai ter mais, tá? Então, é muito, muito, muito importante que você tenha esse conhecimento. Cuidado para não infringir código de ética. É muito comum processo dentro das câmaras de engenharia e nas câmaras de arquitetura, processos da natureza ética de profissionais, tá? Toma cuidado com isso, fica a dica aí. Bom, você iniciou o trabalho, você já configurou, você já confirmou se vai precisar ser feito um trabalho a quatro mãos ou não, mas vocês têm que entender as etapas importantes para iniciar esse trabalho de inspeção predial. Primeiro, você vai entrar em alguma unidade habitacional, você vai entrar em algum apartamento, você precisa notificar este morador da sua presença. Então você tem que fazer uma carta redigida em papel timbrado ou com identificação sua, o número do seu CREA, o número do seu CAL, seu telefone de contato, telefone de contato do síndico ou da administradora, para que as pessoas entrem em contato com a administradora, entrem em contato com o síndico, entrem em contato com você e tenha certeza que você é uma pessoa autorizada a estar fazendo o trabalho, tá ok? Aí você vai chegar lá, olha, síndico, preciso notificar todas as unidades. O síndico pode passar um comunicado geral. Ou, síndico, entregue esta notificação para as unidades ímpares. Eu preciso entrar em todas as unidades ímpares. E aí, através dessa notificação, cada morador vai agendar uma data com você. Nem todos vão fazer no mesmo dia. E outra, você não vai conseguir fazer todas as vistorias no mesmo dia, dependendo da complexidade do assunto. Tá bom? Então, fez essa notificação de que você vai iniciar o trabalho, você vai agendar isso e vai começar a executar o trabalho propriamente dito. Esse seu trabalho pode iniciar na luz de vigia, lá na caixa d'água, e passar andar por andar até o último subsolo. Você identificou o grau de dificuldade da sua vistoria e você vai entender o que você precisa fazer. Aí você vai ver se a caixa d'água, a tampa da caixa d'água está aterrada, se a luz de vigia está acesa, se a escada de marinheiro para você chegar na caixa d'água também está aterrada, se ela está fixada corretamente, se tem uma gaiola de proteção a partir do terceiro, quarto degrau, aí depende de alturas, etc. Se os acessos para essas áreas estão corretas, etc. Tá? Então, de acordo com o grau de dificuldade, em quantos níveis você pode classificar essa inspeção predial? Em vários. Você pode classificar em 3 níveis interessantes. Então, você entendeu o grau de dificuldade, você classificou aí em 3 graus de dificuldade e você vai começar a fazer a redação do seu laudo. Você vai precisar ir atrás de alguma norma, uma NBR específica, NBR 9050, NBR de elevadores, NBR de desempenho de estrutura, de isolamento acústico, vai atrás disso e vai colocar isso no papel. Outra coisa importante, na sua vistoria, é uma vistoria visual ou é uma vistoria que precisa tirar provas de algum lugar para fazer um exame laboratorial ou um exame mais detalhado? Lembra que eu falei no início
que esse condomínio contratou uma empresa para fazer uma reforma de adequação. Tá, aí você chega no local da reforma, lá onde teve a estrutura metálica com uma rampa de acesso, e você percebe que existe uma mancha branca lá na junção de piso, azulejo, parede, alvenaria, é calcificação. E aí você tem, putz, eu tenho uma questão aí de mistura de argamassa, mas essa obra é nova, faz parte da reforma? Faz. Ó, a gente precisa identificar, porque de repente a gente tem um ponto de infiltração aqui que vai afetar a estrutura metálica, vai oxidar a estrutura metálica e vai comprometer a durabilidade, a vida útil dessa estrutura. Então você precisa lá fazer um teste de pH, por exemplo, lá com um produto de piscina, fenolfetaleína, este é o nome, fenolfetaleína. E aí você vai identificar a profundidade de ataque naquela argamassa, se já chegou na armação, na armação metálica daquela estrutura ou não, qual é o nível de comprometimento. Então isso é um teste. Isso é um teste que você precisa fazer. E aí você já está num grau de complexidade número 2. Entendeu? Então aí você já tem um outro documento que você, poxa, olha, identifiquei que eu vou precisar fazer um teste diferenciado aqui, um teste de resistência, ou até mesmo retirar um pedaço dessa estrutura e levar para um laboratório, de fato, para saber a resistência de compressão, resistência de tração, a parte mecânica disso, se a estrutura toda está comprometida ou não. Muitas vezes, na vistoria, você vai precisar, inclusive, interditar o local, por questão de segurança dos moradores. Então, o teu grau de dificuldade está sendo ali identificado. Se você fizer uma vistoria prévia antes da contratação, e você tiver um bom olho treinado, você já tiver um treinamento, um conhecimento técnico bem adequado, você já vai poder classificar aquilo. Olha, eu vou precisar fazer um teste ali, então o meu valor financeiro para esse laudo vai aumentar. Você tem uma carga de empenho muito maior diante da complexidade como um profissional, correto? Então isso vai impactar diretamente no custo desse documento. E você pode chegar aí, um nível 3 aí que você tem que fazer uma auditoria. Né? Então assim, foi feita a obra de adequação, foi feita uma área para churrasqueira, foi feita uma área para salão de festa que não tinha, e tudo isso impactou. Então, o documento aprovado é esse, o imposto predial é esse, a tua área construída é essa, e o que vocês fizeram aumentou muito, impactou muito, vamos precisar fazer uma auditoria. Tem que chamar os documentos, ata de reunião da Assembleia onde foi aprovado tais e tais alterações. Quais foram o nome das pessoas que votaram sim, que votaram a favor dessas alterações? E aí você entra junto com o advogado, e aí dentro dessa auditoria você vai começar a identificar os personagens que são responsáveis por aquela adequação que deu errado. Ou deu errado, mas é possível regularizar. Ou vai à prefeitura, regulariza, paga-se multa e amplia o imposto, aumenta o imposto. Aí todos estão de comum acordo? Todos estão de comum acordo? Não estão? E outra coisa importantíssima, alteração de fachada. Essa obra aprovada foi aprovada unanimemente, ou seja, 100% das pessoas do condomínio, moradores, proprietários do condomínio, tem que ser aprovado por 100% desses moradores, qualquer alteração de fachada. E quando você faz a inserção de um bloco a mais neste condomínio, você está alterando a fachada também. Então, é uma coisa muito importante, e aí você está no último nível, e aí de complexidade, tem auditoria, e vai ter que chamar um advogado, vai ter que chamar algumas pessoas da prefeitura para ver o que a gente consegue regularizar. Então são esses níveis, você tem que ter o domínio dele, tá bom? Então, galera, segundo módulo, aprendeu direitinho, revisão de conteúdo, tá aqui na tela. Presta atenção, quais etapas mais importantes para o início dos trabalhos de inspeção predial? Me fala aí, me conta aí o que você aprendeu dessa aula de hoje. E a outra pergunta é, de acordo com o grau de dificuldade que eu acabei de explicar para vocês, em quantos níveis você pode classificar uma inspeção predial? Legal? Então, eu quero ver as suas respostas, vamos ver se está tudo certinho. Vamos para as respostas? Se você respondeu isso, você entendeu o conteúdo perfeitamente. Legal? Então,
Análise das informações obtidas em entrevistas com os envolvidos. Síndico, zelador, porteiro, administração do condomínio, tudo isso é muito importante. E aí você fez o levantamento da documentação e compreendeu o grau de dificuldade. A partir daí você passa o seu orçamento, passa o seu valor, discute forma de pagamento, fecha contrato e vai começar a trabalhar. Já agenda aí a tua vistoria, já notifica os moradores que você vai estar presente e começa os seus trabalhos aí com perfeição para você executar aquele super laudo condizente com o profissional qualificado que você é. Beleza? Tranquilo? E aí, os níveis. Os 3 níveis de dificuldades que varia aí cada documento. Então você tem o nível 1, que é apenas a vistoria técnica propriamente dita, com o seu parecer em cima de uma vistoria visual, tá bom? O nível 2, você tem o emprego de técnicas específicas e ensaios laboratoriais. Lembra que eu falei carbonatação, calcificação? Aí você vai aplicar lá o fenolfetaleína para saber o quanto de profundidade tem aquela infiltração, quanto comprometimento tem aquela estrutura. Você pode fazer isso em loco ou pode fazer isso em laboratório. Um simples teste. Na primeira aula eu mostrei um aparelhinho que mede ângulo. Aquilo é um teste. Você vai aplicar aquele teste para saber se a inclinação da rampa de acessibilidade está correta. Tudo envolve o grau de avaliação de perícia, tá? Então, você está sendo o perito, você não está sendo mais um perito, você está sendo o perito. Você está se atentando a esses detalhes, é importantíssimos, tá ok? E o nível 3, que eu acabei de dizer, é um nível, vamos chamar de mais drástico, onde você tem que fazer uma auditoria, por assim dizer. E aí você tem que envolver uma nova assembleia, tem que achar as reuniões, atas de reuniões, nome das pessoas envolvidas, quem aprovou, quem não aprovou. Com certeza você vai precisar de um bom advogado para fazer a leitura documental, acionar a administradora, acionar o síndico, para que todos tenham conhecimento das possibilidades de solução dos problemas enfrentados e apontados por você neste documento. Tá ok? Curtiu? É isso aí. Eu fico por aqui, já vocês vão pegar o terceiro módulo das aulas aí. Eu espero que esteja sendo bem contemplado por vocês e que as informações estejam sendo precisas. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.